Amém, que bom. Deus abençoe, amados, a paz do Senhor. As pessoas que estão nos ouvindo agora pela internet, quero cumprimentar vocês com a paz do Senhor. Deus abençoe. Nós estamos retomando aqui como igreja, glória a Deus. Estamos um bom grupo aqui, e ver os irmãos, isso nos ajuda, nos anima, né? Quão bom, quão suave viver unidos, irmãos. Quando a gente se reúne, é muito especial. Muito especial. Deus é um Deus que quer nos reunir em meio dessa pandemia, em meio desse distanciamento. Eu sei que tudo isso tem gerado muitas dificuldades, e nós temos que ter todo esse cuidado, esse respeito, mas mesmo com um grupo menor, mesmo que a gente está reunido dessa forma, sabe, irmãos, Deus ordena a sua bênção. Obrigado por estar conosco, né? Nós comunicamos, irmãos, que estamos presencial e vamos trabalhar um pouquinho com os irmãos mais idosos, um pouquinho diferente. E queria lembrar vocês que na quarta-feira nós temos uma reunião aqui às 16 horas, presencial, só presencial, às 16 horas, para os jovens, né? Não, alguns jovens que acho que não dá para vir jovens, mas é mais para as mulheres e pessoas idosas, pessoas aposentadas, e qualquer irmão que quiser vir pode vir. Os jovens nós vamos começar semana que vem. No sábado estamos acertando que acho que às 18 horas talvez vamos fazer um trabalho específico só com os jovens. A gente vai avisar vocês, a gente quer fazer uma roda de oração, conversa, ajudar vocês. E durante a semana a gente está aqui também fazendo um pastoreamento. Se você precisar, por favor, venha. Nós podemos nos reunir para orar por sua vida, sua casa, sua família. Querido, você que nos assiste pelo Face, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui como igreja em Capão Bonito, nossa comunidade, para orar por sua vida. E nesses dias difíceis, Deus é um Deus de poder. Ele não mudou. Nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Por isso adoramos e buscamos a Deus, e Ele responderá. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos começar com oração. E a oração é algo coletivo, a oração não é só minha, é sua. É você dizer amém, sim, Deus vem. E é essa a nossa intenção, convidar você para entrar nesse culto conosco, junto com essa igreja, junto com esse povo que aqui está. Entre conosco para essa adoração, em nome de Jesus. Pai santo e amado Deus, nós queremos agora que o Senhor venha estender sobre nós, sobre as vidas que estão nos assistindo, sobre essas vidas que estão aqui presentes agora, que eles possam sentir Tua proteção, Tua cobertura. Vem, Senhor Jesus, Teu manto. Nós oramos agora por uma proteção, Sua cobertura espiritual, Suas mãos, Suas asas sobre nós, protegendo, guardando, livrando de todo o mal, no nome de Jesus. Coisas que podem nos atingir por fora, coisas que podem nos atingir por dentro, coisas que nos destrói, Senhor Jesus, através das coisas físicas, espirituais, naturais, até as emocionais. Venha, Senhor, precisamos de Ti nesse tempo queremos Tua graça. E obrigado, Deus, por essa igreja, por esses irmãos que estão nesse lugar. Sentimos, ó Pai, Tua presença aqui com essas vidas. Esses irmãos ouviram, estão aqui porque têm sede de Ti, porque querem Te buscar. Essas vidas estão nesse lugar porque, ó Pai, eles estão clamando por Ti, dependem de Ti, e nós não temos outro lugar senão a Tua presença para buscar e clamar. Por isso, vem neste lugar, unja, venha, Senhor, derramar Teu óleo, proteger, cuidar cada vida neste lugar. Deus, cerca esse lugar, como oramos aqui no início, na intercessão, que o Senhor coloque seus anjos com espada de fogo, eliminando e cancelando todo ataque, todo vírus, toda tristeza, toda luta, toda acusação do inimigo sobre essas vidas, e que venha a paz, que venha a segurança. Deus, a Tua palavra diz: quão bom que os irmãos estejam unidos. Ali o Senhor ordena a bênção. Cumpra essa palavra nesta noite, cumpra esta palavra neste momento. Ordena a bênção, ordena a vitória, ordena a Tua cura neste lugar, no nome de Jesus. No Teu nome nós intercedemos pelas vidas, amigos e pessoas que estão internadas, pessoas que pediram orações, e nós pedimos que o Senhor possa visitar essas casas, essas famílias, trazendo cura, fé, fortalecimento. Essa é a nossa oração. Abençoa a nossa cidade. Nós oramos para que essa cidade, Senhor, seja guardada pelo Senhor. Guarda, Senhor, toda essa cidade, todo esse hospital, Senhor. Tira esse espírito de morte deste lugar e traga e derrama o espírito de vida, no nome de Jesus. Que o Senhor reine neste lugar. Nossa oração no Teu nome. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor
Vamos cantar com o Niltinho, eles vão ministrar. Abra seu coração e celebre a Deus. Amém? Aleluia, Tu és bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Nós queremos Te ouvir. Nós queremos Te ouvir. Oh, sopra Teu vento aqui, toma o Teu trono, vem reinar. Nós queremos Te ouvir. Oh, nós queremos, Pai, nós queremos Te ouvir. Cante, igreja. Oh, pra você, Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o Seu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Oh, apareça, que o Seu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o Seu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Oh, apareça, que o Teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Estás aqui, movendo entre nós, oh glória. Te adorarei e Te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. E agora, Te adorarei, Te adorarei, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui,
tocando os corações, e te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, estás aqui, restaurando os corações, e te adorarei, te adorarei. Estás aqui, estás aqui, transformando histórias, e te adorarei, te adorarei. Só a igreja, meu Deus é luz na escuridão. Meu Deus é, oh glória, luz da escuridão. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, 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 Senhor. Esse é quem tu és, esse é quem tu és. Tu és, Senhor, Rei poderoso. Oh, oh. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus é Deus de milagres, caminho no deserto. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, aleluia. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que
os teus olhos sobre mim, me enche da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enche da tua paz. Põe tuas mãos no teu coração, fala: Senhor, que os teus olhos sobre mim me enche da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Deus está olhando você, Deus está de olho em você, Deus não perdeu você de vista. Deus está de olho na sua igreja, no seu povo. Deus está te chamando. Deus está fazendo coisas para que você volte, para que você se firme, para que você saiba que Ele é Deus. Quero que você põe a mão no seu coração. Quero que você ore agora. Onde você está, fala: Senhor, guarda a minha vida, protege minha vida, minha família. Faça uma oração de intercessão agora sobre sua casa, sobre sua família. Se você lembrar de seus amigos, ore por eles. Vamos nesse momento parar um pouquinho, vamos interceder. Nós cantamos aqui Deus de milagres, Deus de maravilhas. Caminho no deserto, Deus é um Deus que opera. Deus, Deus, ouça a oração do teu filho e da tua filha. Protege, guarda. Não deixe essa praga, não deixe esse vírus, não deixe esse mal, não deixe essa enfermidade. Nós queremos orar por nossos amigos que estão, Senhor Jesus, hospitalizados, que estão isolados com esse vírus, que eles se recuperem, que sejam restaurados, que sejam curados. Queremos orar, Senhor Jesus, por nossa cidade, por nosso país. Deus, socorre nossa nação, que possamos aprender algo nesses dias, que nós precisamos orar uns pelos outros, que precisamos ser amigos, que precisamos nos amar, que precisamos ser um povo que intercede junto, para que a sua mão se mova para nos abençoar. Guarde e proteja teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Diga glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, celebrar o Senhor, aplaudir o Senhor. Parabéns para Deus, Ele está vivo, Deus está operando, Ele não desistiu, Ele não está fora. Amém. Deus abençoe. Você que está aqui na frente, vire para trás e fala assim para os irmãos lá atrás: Deus abençoe, irmãos. Você que está aí atrás, levanta sua mão e fala assim: Deus abençoe. Amém. Isso, a gente sempre gostava de cumprimentar o irmão, de sair, dar um abraço, e não podemos mais fazer isso, né? Mas podemos levantar nossa mão e dizer: Deus te abençoe. E há poder na sua palavra, poder para abençoar, poder para restaurar. Amém? Deus abençoe. Eu quero compartilhar com vocês, e nós temos aqui alguns minutos para ministrar. Tem que ser rápido, né? Quando a gente está gravando, está transmitindo, tem que ser rápido. E que Deus abençoe você que está em casa, você igreja, você irmão, você amigo que está nos assistindo. Você possa compartilhar essa palavra com outras vidas, que Deus toque em você. E eu quero compartilhar hoje um tema, né? Eu estou sendo desafiado a dar temas, né? Às vezes eu começo a ministrar, falo e não tenho em mente, mas aí às vezes, qual que é o tema? E é interessante que eu tenho que extrair isso. Eu quero falar um pouquinho hoje com vocês sobre esse tema, né? Sobre a caverna de Adulão e o nosso isolamento social, caverna de Davi, né? A gente fala de Adulão, mas é caverna de Davi. O que tem a ver essa caverna de Davi, esse momento que ele fica confinado, isolado, com esse momento de isolamento que vivemos. E é interessante, se você é um leitor da Bíblia, você já conhece na história bíblica que Deus permite, e sempre há um momento de distanciamento, de isolamento, um momento que o povo de Deus fica detido em algum lugar, e há um momento em que nós nos fechamos, como estamos vivendo há um ano, né, nesse isolamento, e a gente volta um pouquinho e fecha, e agora esperamos que a gente possa continuar, né? Ter irmãos faz 6 meses, 8, faz tempo que a gente não vê, e eu acho que todos nós estamos sofrendo com esse distanciamento, né? Uma coisa muito importante na igreja é nosso amor, nosso sentimento
pelos irmãos. Eu sei que a gente se comunica por WhatsApp, a gente acaba se assistindo, mas é diferente quando a gente vê teus olhos, é diferente quando vê sua presença. E eu creio que esse tempo Deus está nos ensinando algumas coisas, e a gente precisa sair desta caverna, sair desse momento com um certo aprendizado. A caverna, que a história começa com umas coisas muito interessantes, né? Nós conhecemos a história do rei Davi, e a palavra Davi é uma palavra que significa amados de Deus. Então eu gosto de entender que Davi não é só um personagem, Davi é um povo, Davi é uma nação, Davi é uma igreja, Davi são aqueles que amam a Deus e são amados por Ele. E Deus, nessa história toda, parece que muda só o nome dos personagens, mas a situação e as pessoas, mas a situação é a mesma. Então a caverna de Adulão, onde Davi se abrigava, onde Davi ficou confinado, onde Davi ficou nesse isolamento, e não por causa de um vírus, não por causa de uma pandemia, mas por causa de uma perseguição. Havia um exército para destruir, para matar Davi, e ele se esconde numa caverna chamada Caverna de Adulão, né? Nós conhecemos um pouquinho dessa história. E onde acontece isso? Por que acontece? Nós contamos, né, muito as histórias de Davi, a gente começa a falar sobre muito sucesso de Davi, e a gente acaba não compartilhando muito as dificuldades de Davi, ou seja, os meios que Deus trabalhou Davi para que ele fosse rei. Toda vez que Deus quer uma pessoa, Deus trabalha nessa pessoa. E muitas vezes essa pessoa não permite Deus trabalhar com ela, que foi o caso do rei Saul. Então a caverna de Adulão é uma imensa caverna, né, natural, existe hoje no Vale de Elá. É uma caverna que cabe mais de, parece que 1000 pessoas cabem lá dentro, mas não é uma caverna assim com um salão como esse. É vários túneis, e segundo alguns arqueólogos, eu estava vendo alguns registros, que se você se perder lá, você pode morrer. Você pode ficar tentando sair de lá 1 ano, é um negócio muito grande, né? E o interessante é que essa caverna de Adulão, o nome é Adulão, e esse nome no hebraico significa fechar. Esse lugar significa sem saída, significa isolamento. E eu quero trazer para os nossos dias, nós estamos vivendo um tempo de caverna de Adulão para a nossa vida. E se a gente estudar um pouquinho as culturas, né, a cultura dos povos, e a gente voltar um pouquinho lá até para Platão, a gente vai descobrir uma coisa, que caverna em toda cultura significa renascimento. Renascer, ressurgir, nascer de novo. Né? Tem até uma literatura dentro da filosofia que trata como se fosse um útero materno. E eu quero dizer para você que Deus está nos levando para um lugar, e Deus nos fecha, Deus nos cerca, um tempo de isolamento, porque Deus quer fazer com que você possa renascer de novo, você possa mudar novamente. Um tempo de Davi antes da caverna, ele era um tempo de vitória. Esse vale de Elá, se você não sabia, é o mesmo lugar onde Davi venceu Golias. No mesmo lugar onde ele é exaltado, agora ele precisa se esconder. Deus quer ensinar uma lição. Deus quer nos dar uma lição, que se você tem vitória, não se glorie nela. Deus estava dando essa lição para Davi. Deus estava impedindo que Davi se perdesse. Por isso ele permitiu agora ele voltar nessa caverna, um lugar que significa humilhação, se humilhar, para que nesse lugar ele fosse tratado por Deus e não se perdesse por causa das suas glórias. Ele venceu Golias naquele vale. E alguns anos atrás ele era um herói, estava sendo aclamado. Fizeram um cântico, uma música para ele, que Saul matou 1000, mas Davi matou milhares, 10.000, e assim por diante. E ele foi aclamado rei. E ele ficou tão famoso, e ele cresceu tanto, que o rei Saul, que estava lá no trono, começou a ficar com ciúmes dele, começou a perseguir ele.
E é interessante essa passagem, né? Muito interessante. Mas caverna de Adulão é um local de refúgio de Davi, um esconderijo de Davi. Significa um lugar de refúgio, lugar de esconderijo. Ele tinha que se esconder ali, e ali os soldados de Saul não conseguiam entrar, capturar. Lugar escuro, profundo, tinha muitos túneis, muitos lugares que não tinham, naquela época não era nem acessível. E ali então aconteceu algo. Davi conseguiu segurança aquele lugar de Adulão, lugar de segurança, de refúgio, de renascimento. E o interessante é que no Novo Testamento, Adulão também é uma figura de Jesus. É em Jesus que nós renascemos, é em Jesus que nós podemos nos esconder, é em Jesus que a gente tem abrigo, tem refúgio. É naquele lugar onde a gente tem algumas vitórias, é o lugar que a gente tem que correr para não se perder por causa das vanglórias das nossas vitórias, das nossas conquistas, do nosso orgulho, e a gente ser humilde e entrar para Jesus. Alguns escritores tratam o Adulão como a cruz de Cristo, por causa da sua profundidade, por causa do seu alcance, por causa do lugar onde eu me escondo. Mas eu não consigo trabalhar nesses 30 minutos toda essa visão dessa caverna, e eu quero contextualizar ela um pouquinho para você, nessa caverna que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo de Adulão, um tempo de caverna, de isolamento, distanciamento. Não dá para a gente ver os irmãos, não dá para a gente estar juntos, né? E a gente, com todo cuidado, retomamos aqui, e durante a semana a gente está com alguns irmãos orando, compartilhando, presencialmente agora, e com muito cuidado. Mas esse tempo todo mexeu conosco. Eu não sei se esse tempo todo fez você melhor, ou fez você indiferente. Esse é um risco, porque o tempo de isolamento para Saul foi um desastre. Ele perdeu a unção. E o tempo de isolamento para Davi foi uma bênção. Ele aprendeu a humildade. Ele aprendeu o valor do ser humano. Ele aprendeu a amar. Ele aprendeu a perdoar. Ele aprendeu a buscar a Deus. E para Saul foi um tempo terrível. Ele perdeu a unção. E a gente vai ver nessa passagem que quando você perde a unção, você não pode reinar mais. Ele era um rei, mas ex-ungido de Deus. Então tudo que ele fazia não dava certo. Então estava na hora de ser substituído. O profeta falou, e aí ele ficou com raiva. Ele perdeu a unção, em vez de se arrepender, em vez de buscar a misericórdia de Deus, ele começou a perseguir Davi. É interessante essa passagem, porque aqueles que vamos configurar aqui na ideia de Saul, que perde a unção, se incomoda com aqueles que têm unção. Marta, que está tão atarefada com coisas naturais, secular, se incomoda com aqueles que querem buscar Jesus. Se incomoda com Maria, que fica aos pés de Jesus. Acha que ficar aos pés de Jesus não tem importância, não é nada. O negócio dela, vamos voltar para a cozinha. Chega de cozinha. Agora, irmão, chega da sua cozinha, vem para os pés de Jesus. Porque não podemos perder a unção. A unção fala do Espírito Santo. Ele precisa estar em nós. E nesse tempo de caverna, de isolamento, distanciamento, nós devemos fazer algumas escolhas. Se você não fizer a escolha, ela vai se fazer por si só. Isso não é legal. Ou a gente se torna um Davi, ou a gente se torna um Saul. E aqui, essa caverna de Adulão foi o lugar de tratamento de Davi. Este ano tem sido um ano de tratamento para nós. Tem um tratamento. Eu não sei se vocês assistiram, eu posto lá no grupo da igreja. Se você não faz parte do grupo do WhatsApp, faça parte. Você pode pedir oração, pode dar seu testemunho, você vai estar recebendo todos os devocionais, estudo e oração que a gente vai estar fazendo a partir do mês que vem, mas a gente já está postando algumas coisas lá, no nosso WhatsApp. Faça parte, dê o seu número para nós e a gente coloca você no grupo. E queremos cobrir você. Mas é interessante que nesse tempo de tratamento, e
a gente precisa ouvir o Senhor. Eu postei o culto de sexta-feira, toda sexta-feira, pastor Chori, né, uma igreja irmã que nós temos lá em São Paulo, e pastor Chori começou a igreja em Capão Bonito comigo, para quem não sabe, a igreja Comunidade Cristã começou na minha casa com o pastor Chori, uma palavra profética que tivemos com ele, e aí ele veio para Capão, começamos a orar, ele veio aqui, começou a orar comigo, com a minha esposa, começamos a trazer alguns amigos junto, e hoje ele, né, tem várias igrejas lá, vários pastores e tal, e por conta do meu trabalho nós desconectamos um pouquinho, mas a cobertura que ele tinha do pastor Miguel era minha, nós caminhamos junto, e hoje estamos cada vez mais perto, e até o curso de obreiro que os irmãos estão fazendo está ligado ao curso, à grade da igreja, que é a mesma, né? Então eu queria compartilhar que sexta-feira sempre tem um culto profético, sempre tem alguma palavra, e essa vez foi um irmão que eu indiquei para estar lá, né, e pelo pastor Harold Walker, e esse irmão é muito precioso, ele estuda muito, ele área profética, e ele falou uma coisa muito importante, ele estava falando sobre Atos, né? É um assunto que nós pastores aqui vamos começar a estudar, e ele falou sobre o que Deus falou. Deus deu uma comissão para os discípulos, ir por todo mundo, pregar o evangelho, mas ele falou uma coisa, nessa comissão tinha uma ordem: espere, e eles precisavam esperar em Jerusalém, até ser revestidos de poder. E essa palavra espere ficou muito forte no meu coração, né? Às vezes a gente quer acelerar, quer fazer as coisas fora do tempo, e não dá certo. Nós queremos fazer as coisas na nossa motivação, como Saul queria fazer as coisas sem unção de Deus, e às vezes Davi, ele se apressou, e no momento que Deus leva ele para Adulão, ele aprende a guardar, esperar a unção de Deus, né? A igreja começou a ministrar, porque o Espírito Santo veio, e como a gente vê lá, primeiro a igreja ouviu o som. Se você não ouviu a voz, se você não ouviu o som, não faça nada, não faça, não se mova, se Deus não estiver direcionando. Depois que eles ouviram, eles começaram a falar, o povo ouviu o que eles falavam, que era um clamor a Deus, e vieram. E às vezes nós falamos coisas que Deus não falou, aí não vem povo mesmo. Às vezes a gente quer acelerar o tempo de Deus, às vezes Deus está preparando, Deus estava só nos preparando, Deus estava só nos tratando na nossa caverna, e agora é o momento que Deus vai te usar, agora é o momento que Deus vai te usar. E a gente espera, a gente vê um padrão na Bíblia, como acontece agora aqui. Sempre o padrão de Deus primeiro a gente ouve, depois a gente espera, e depois a gente levanta. Sempre é o padrão bíblico. E sempre você tem que ouvir. Lá em João, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A igreja ouve a voz do Senhor. Eu preciso ouvir, você precisa ouvir. E quando nós estamos falando coisas que não tem nada a ver com o Senhor, sabe, irmãos, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. E isso pode fazer com que Deus mova essa unção da nossa vida. Vamos ouvir o Senhor. E o que Deus tem falado nesses dias de pandemia, né? Então, a caverna também chamada de gruta, é um símbolo de nascimento, iniciação através da vida. Deus está, nesse momento que nos cerca, né? Deus está fazendo algo para nós, né? Um lugar de tratamento, Falando um pouquinho desse lugar, Davi, na caverna de Adulão, antes de tornar-se oficialmente rei de Israel, ele foi perseguido pelo rei Saul, e ele escondeu nesse lugar. O texto está lá em 1 Samuel 22, eu vou ler só 5 versículos, para a gente dar essa base nessa história que eu estou aqui compartilhando com vocês. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele, e ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em apertos, e todo homem endividado e todo amargurado de espírito, ele se fez chefe deles, e eram com ele 400 homens. Dali passou Davi a Mispa,
a Mispa de Moabe, atual Jordânia, e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba que Deus há de fazer de mim. Trouxe-me perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve nesse lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques nesse lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Nós temos aqui fases da vida de Davi, fases da sua vida. Esses são os lugares que Deus vai nos levar. Nesse momento de pandemia, de isolamento social, eu entendo que tem sido uma caverna de Adulão. É um momento de você se reinventar, renascer. E é isso que nós estamos orando esse ano. Retomamos aquilo que Deus está fazendo. Deus está mudando tudo, plano de Deus tudo. E eu vejo isso com uma satisfação, porque eu estava vendo que nós, não só nós, mas o mundo todo, a igreja estava indo para um lado muito embaraçoso, fazendo muito esforço, com muita dificuldade e pouco resultado, né? Havia muita gente forçando a barra, e nós precisamos deixar Deus agir, porque é Ele que faz, não é por força e nem por violência. Então nesse lugar a gente olha que Davi se refugiou nessa caverna, mas isso foi bom, porque seus irmãos não o reconheciam. Quando ele enfrentou Golias, seus irmãos, sua casa, sua família, não reconheciam a força de Deus na vida de Davi. Sabe, talvez sua casa não reconheça que você é um homem ou mulher de Deus. Talvez sua família, talvez sua cidade, talvez seus irmãos. Aconteceu isso com Davi, aconteceu isso com Jesus. Não reconhecia que ele era o profeta, que ele era o Messias. E nesse processo de caverna, nesse processo de isolamento, de pandemia, de guerra, Davi se esconde, e seus irmãos souberam que Davi estava lá, e foram estar com ele, e todas as pessoas se viram nele, e ali se reuniram pessoas necessitadas, pessoas com problemas, e ele se tornou líder deles. Então o que eu vejo é que nesse lugar de isolamento, Davi é reconhecido. Nesse lugar, nesse momento de distanciamento, você vai ser reconhecido, porque você vai ficar firme no Senhor. Você não vai vacilar, você não vai voltar atrás, você não vai dar as costas para Deus. Você vai ficar firme. E é por causa da sua oração, sua firmeza, naquilo que você fala, naquilo que você declara no meio da sua família, dos seus. As pessoas vão ver você um homem de fé, uma mulher de fé, que pode conduzir as pessoas nesses dias onde elas estão com o coração doente, inseguras. Mas nossa oração, nossa intercessão vai fazer diferença nessas vidas, e elas vão ser abençoadas. Então é um lugar que nós precisamos entender, porque Deus permite esse isolamento, porque Deus está permitindo isso, sabe, irmão, para você não se perder. Porque Saul se perde. Saul é o primeiro rei de Israel, e ele começa a ter ciúmes. Os ciúmes vem quando a gente começa a fazer comparação. Eu faço melhor, você não faz tão bem. Quando a gente começa a fazer esse tipo de julgamento, mostra uma fragilidade na nossa moral, na nossa vida, porque não foi isso que Deus colocou em nós. Saul deveria ficar feliz por Deus levantar um homem para ficar no seu lugar, para substituí-lo. Ele poderia entender: quando eu partir, Israel terá um rei. Mas ele, muito pelo contrário, ele se incomodou. Então quando você se incomoda com o que Deus quer fazer, você perde a unção. Davi é um cara que perdeu a unção, saiu e perseguiu Davi, e ele perseguiu e começou a destruir aquilo que Deus tinha levantado, porque Davi era um homem que Deus ungiu para salvar o reino dele de Golias. Às vezes nós não entendemos que Deus levanta pessoas para nos ajudar, e depois a gente quer derrubá-las. Não vai dar tempo para eu contextualizar tudo, mas olhe como é muito parecido nos dias de hoje. Pessoas que nos libertaram, que nos ajudaram, e logo nós começamos a competir, começamos a tirar. E Deus, por causa disso, tira a unção de Saul. E Saul começou a reinar, mas não percebeu que perdeu a unção. Unção quer dizer capacitação de Deus. Sabe, o maior risco no ministério é a gente estar aqui em cima, está ministrando, está cantando, está fazendo qualquer coisa,
segundo a nossa força e não a capacidade de Deus. Nós precisamos mover no que Deus faz. Nós precisamos mover na unção de Deus. O ungido de Deus não estava mais no trono. Israel passou a viver uma situação de não ter, ele era rei, mas não estava ungido. E nós precisamos ver isso na nossa vida. Às vezes nós somos filhos de Deus, Deus, sou teu servo, teu filho, mas nós não estamos debaixo da capacitação de Deus. Nós não estamos debaixo da direção de Deus, isso é um risco. Nós não podemos andar debaixo do nosso próprio caminho. Ouvir o Senhor, nos conectar a Deus. É fundamental você se conectar a Deus. Quarta-feira à tarde aqui, que foi feriado, oração, e eu compartilhei sobre um trecho, lá de um comentário do livro de Gênesis, né, que o primeiro livro da Bíblia. E ali um comentário que eu li de um autor, ele fala que quando você for começar a ler a palavra de Deus, que são os livros da lei, que é a Torá, né, no hebraico, não é Pentateuco, a palavra grega, que é penta, que é uma transliterado, né, não é português, e é Torá, que significa direção. Quando você vai ler a palavra de Deus, que significa direção, você precisa se conectar com Deus. E quando você lê, Ele revela você, o Espírito Santo vem em você. Quando você lê, não consegue se conectar, para. Ele diz assim, há uma falta de preparação. Por isso você não consegue ler, não consegue entender, não consegue interpretar, porque está faltando preparação. E a preparação é você buscar o Espírito Santo. Ele vê seu coração. Então quando você se conecta a Ele, e aí você tem uma revelação. Eu compartilhei aqui, a minha nora está ensinando, a minha netinha tem 3 anos, ouvir o Espírito Santo. É um curso de pais cristãos, como ensinar seus filhos a ouvir o Espírito Santo. Aí eu contei essa história para vocês, sobre o que ela falou, né, cedo, a gente tomando café com eles no WhatsApp, e ela falou assim, vovô, o que o Espírito Santo disse sobre o vovô? Né, a minha nora pergunta, vovô, Deus falou que você é um elefante. Um elefante olhou para mim, eu achei que era coisa de criança mesmo, né? Achei que não é do Espírito Santo nada isso daí. Ai, tem hora, estou perdendo unção, hein? E daí quando eu cheguei, falei, Miriam, nossa, acho que o negócio é sério, eu senti mesmo, o Espírito Santo falou, sabe, você é meio pesadão, devagar, e eu querendo descobrir isso, né, compartilhei com os irmãos, e daí depois compartilhei com a Fernanda, com a Marcela, e ela mandou um vídeo para mim sobre o elefante, que é um animal inteligente, que ele economiza energia, que ele sabe o momento de fazer as coisas, né? E eu fiquei emocionado. Depois eu postei para ela, falou lá com o professor do curso. E eu fiquei pensando assim, Deus, não é só as crianças que precisam ouvir o Espírito Santo, estar conectados ao Espírito Santo. Nós, Senhor, nós estamos nos distraindo com esse mundo e esquecemos de nos conectar contigo. Esquecemos de ver nosso irmão e falar assim, Espírito Santo, o que o Senhor está me falando sobre esse irmão? O que eu posso falar para ele? Qual a palavra que o Senhor tem para a vida dele? Sabe, irmão, o Espírito Santo está vivo, Deus está operando. Deus não está, né, nós não somos cessacionalistas, cessou, acabou, não, a obra de Deus continua, o Espírito Santo está falando, Jesus ainda opera, faz milagres, ressuscita mortos, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso essa porta, essa igreja está aberta, por isso eu estou nesse lugar falando que Jesus está vivo, não morreu somente, mas Ele ressuscitou. Nós gostamos de pregar que Ele morreu, verdade, mas Ele ressuscitou, está vivo. Eu quero convidar você a ouvir o Espírito Santo. O que o Espírito Santo está falando sobre esse tempo de caverna, sobre esse tempo de adulão que você está vivendo? Quem foram os Saús que perseguiram você? Eu pergunto, será que esses Saús, esses espíritos de morte, que não têm unção de Deus, têm desviado você? Ou ele tem perseguido você e você não se rendeu, você foi para a caverna, para renascer, para buscar em Deus, você correu atrás da cruz do Calvário, você correu para Cristo, Ele é a nossa caverna, Ele é a nossa salvação, Cristo é o nosso refúgio. Davi fala toda hora, tu és o meu refúgio. Vocês entenderam porque no Salmo ele fala refúgio, fortaleza. Pensa num homem valente.
Pensa num homem que venceu Golias, que foi cantado na história de Israel como valente, venceu vários exércitos para Saul. Agora, escondendo-se, agora debaixo de caverna, escuro, lugar fétido, lugar sujo. Quantos valentes de Deus, Davi, não estão em caverna, e vai chegar, e vem um profeta e fala, está na hora de você sair. E tem algo que acontece depois da caverna, tem algo que vai acontecer depois dessa pandemia, tem algo profético de Deus que está para acontecer nesses dias. É que quando Davi sai da caverna, ele vai se expor para lutar, vencer as batalhas e se transformar no maior rei de Israel. O que Deus tem para você é que você vença essa caverna, fique firme, saia desse momento diante do Senhor, luta, vença suas batalhas, não se deixe ser capturado por aqueles que não têm unção, por aqueles que derrubam, mas que você suba e faça parte do reino de Deus. Sabe, bom, depois de tudo isso aqui vai ter um avivamento. Há um profético, não sei se vocês assistiram a cobertura que nós temos, a cobertura mútua com o pastor Jorge Mitian ministrou, um dos avivalistas da Argentina, foi um cara muito especial, um homem de Deus. Ele deu um profeta, vai ter um avivamento, vai ter um despertar, os Davi vão ser levantados. Ele não falou Davi, eu que estou falando, mas os homens de Deus vão ser levantados, os amados de Deus vão ser despertados. Deus vai despertar você. Você sabe, muitas coisas nós não fazemos por causa dos outros. Davi, ele não era assim. Ele chegou e falou assim, eu vou destruir esse gigante. Os irmãos, quem que é você? Mexeriqueiro, vem aqui para nos afrontar. Davi não se portava com o que os outros falavam sobre ele. Eu falei ontem um pouquinho sobre a história emocional, a psicanálise, uma linha aí muito interessante. Quando você não se incomoda. E ele ficou firme e foi vencer o inimigo. Se ele tivesse ouvido os seus irmãos, se ele tivesse aceitado o que tinham falado dele, nós nunca estaríamos falando de Davi, estaríamos falando dele. Por isso você tem que ouvir Deus, e pare de ouvir pessoas que não têm fé, que não acreditam, pessoas que colocam um limite. Deus não deu limite para nós, porque Deus é um Deus sem limite, para fazer sua obra. Jesus disse, vocês farão obras maiores que eu fiz. Imagine uma profecia que Jesus falou, não foi Isaías, não foi João Batista, não foi Paulo, foi Jesus, farão obras maiores. Essa palavra ainda não se cumpriu, porque os Davis estão na caverna, mas você vai sair, e essa obra vai acontecer. Você vai orar pelos enfermos, serão curados, você vai orar, e vai acontecer, mas antes, você vai ouvir Deus, você vai esperar em Deus, e vai se levantar em Deus. Muitas pessoas se levantam antes de esperar. Muitas pessoas esperam sem ouvir. Nós vemos uma prática disso lá no livro de Josué, quando ele ataca, destrói Jericó. É um famoso cerco de Jericó, impedimento, vai cair. Mas antes de toda aquela ação, 3 processos: ouvir Deus, esperar em Deus, agir, se levantar em Deus. Agir, se levantar é a mesma coisa. E nós não podemos agir sem ouvir Deus. E para ouvir Deus é oração, é palavra, tempo com Deus. Tempo, e não é 10 minutos, 15 minutos, irmão. Isso daí não, nem criança faz isso. Minha oração é 10 minutos, 15 minutos, irmão. Então, tchau, está desviado. Você precisa ter tempo com Deus. Quanto tempo a gente fica no WhatsApp? Quanto tempo a gente fica no... Agora está famoso o Big, BBB aí. Tem irmãos aí que estão orando pela Juliette, orando não sei para quem, votando. Não estou falando que você não deva ter um tempo de entretenimento, assistir um filme, não estou falando. Mas você tem muito tempo para não deixar uma hora para Deus, é vacilo. Davi aqui é como uma figura de Jesus, como a de muitos cristãos. Nós precisamos nos unir a Davi, nós precisamos nos unir a Jesus, porque é Ele que nos cura, porque é Ele que nos salva. E se você não se sente como Davi,
Seu irmão pode ser um Davi para você. Se una ao seu irmão, não fique sozinho. Ele está na caverna, mas você também não tem para onde correr. Não adianta correr para Saul. Se você tem problema, corre para Davi. Como Jesus restaurou, como Davi restaurou, você vai ser transformado. Adulão é um lugar de transformação, de humilhação em honra. Deus prepara aqueles homens endividados, homens perseguidos, homens fracos que foram para a caverna de Adulão, se transformaram em 400 valentes de Davi. E quando ele se torna rei, existia uma sala do trono, e cada homem daqueles que estavam endividados, fracos, que foram para Adulão, se transformaram em valentes, em guerreiros, homens que venceram batalhas, homens que ganharam um escudo. E Davi reinou, e todos os escudos daqueles homens estavam nas paredes das guerras, as marcas, os valentes de Davi. De modo, irmãos, que Davi não é Davi sem os valentes, e os valentes não são valentes sem Davi. Eu não sou nada sem Jesus, você não é nada sem Jesus, nós não somos nada sem Cristo, se não passarmos por essa transformação. Vamos fazer desse tempo de isolamento e distanciamento uma caverna de Adulão em nossa casa, onde não tenha profundidade para falar e buscar a Deus. Gaste com Deus, leia, busque a Deus, gaste, se você tem tempo de manhã, se você tem tempo à tarde, eu não sei, à noite, invista seu tempo. Não acha aquele tempo, esse que é o meu melhor tempo. Não, pega um tempo difícil para você, pega um tempo que não é muito fácil. Então ali Davi estava um rei, ungido, refugiado. Ele é rei, tinha sido ungido, mas ele estava esperando, porque quem levanta é Deus. Toda vez que o homem levanta sozinho, ele cai, mas quando ele se levanta em Deus, Adulão é um lugar de troca de identidade, de governo. Aqueles 400 homens que estavam lá endividados, homens com dificuldades, quando começaram a andar com Davi, Deus mudou a identidade deles, porque eles pararam de estar debaixo de Saul. Saul significa dívida, dependência, fraqueza, e Davi significa unção, transformação. Deus muda a identidade. Então a gente fala aqui para os irmãos, cobertura espiritual. Não adianta a igreja, os pastores querer orar, cobrir você, se você não crê, se você não se submete, se você não aceita essa oração, não aceita a orientação, a unção. É importante que você saia do governo de Saul e corra para o governo de Davi, mesmo sendo uma caverna, porque é lugar de tratamento. Tem muitas coisas aqui, eu não consigo cobrir tudo isso nesse pouco tempo, mas eu desafio você a estudar um pouco mais sobre isso na sua casa. Você que está nos assistindo, estude sobre Davi, você vai ver que nós somos parecidos com ele, e as ações e atitudes que ele vivia, eram muito próprias desses dias. Às vezes, a diferença é que nós não nos comportamos como Davi, mas o Deus de Davi, é o mesmo Deus de hoje, e se comporta da mesma forma. Por último, quero encerrar com vocês aqui o Salmo 57. Eu quero terminar com esse salmo que Davi escreve neste lugar. E ele fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti minha alma se refugia. E eu quero trazer algo aqui para você. Perceba, vamos ler com cuidado. A leitura precisa ser precisa. Ele não estava só buscando refúgio na caverna. Ele estava buscando refúgio em Deus. O lugar físico era a caverna, o lugar físico é a nossa casa, é o nosso quarto, mas o lugar espiritual é o Senhor. A nossa alma se refugia no Senhor. Você tem que correr para o Senhor, no seu quarto, na sua casa, não sei que lugar que você ora. E ele diz ainda: à sombra das tuas asas me abrigo. Fala de proteção, fala de cobertura. As asas era um lugar onde o filhote, onde o animalzinho corria. Se fosse das águias, por exemplo, corriam debaixo das asas. Eu não sei voar, eu não consigo vencer essas alturas, mas debaixo de suas asas me refugio. Ele estava numa caverna e ninguém entrava lá, ninguém conseguia alcançá-lo, mas aquele não era o lugar seguro para ele. O lugar seguro para ele era em Deus. E ele fala no Salmo: à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as
calamidades, as perseguições. Quero convidar você, na sua casa, entender o Adulão, lugar de renascer, reinventar, nascer de novo, mudar nossa identidade, trocar nossa identidade, e você correr para a sombra do Senhor. Pega a sua alma, leva para Deus. A alma são nossos pensamentos. As pessoas estão ficando doentes porque elas pegam os pensamentos dela, os tempos dela, vamos ver o que está acontecendo no jornal. Vamos conhecer quantas pessoas? Irmão, é assustador, 3.000 pessoas por dia falecendo. Eu conversava esses dias com um pastor, o meu amigo, e eu falava que estava orando para a família dele. E semana passada eu falava com a filha dele. Ele está conversando, está bem, estava comendo. E essa semana não deu recado, eu entrei para ver, tiraram a fotinho dele, desativaram. Ele faleceu, 57, 59 anos. Um pastor amigo aqui de Itapeva. Conheci ele uns 2, 3 meses, marcamos algumas viagens, marcamos ele vir aqui. Ele brincou comigo, agora eu tenho lugar para ficar em Capão Bonito. E você tem lugar de Itapeva. Muito legal. Muito jóia, o cara. Vencedor. Partiu. Sabe, a igreja precisa orar para os seus pastores. A igreja precisa orar. É uma intenção do inimigo sempre tirar os pastores. Jesus falou, né? Eles vão matar os pastores e as ovelhas se dispersarão. Se os pastores não estiverem cobertos, não estiverem diante do Senhor, e se nós também não entrarmos nessa cobertura, é assustador, irmãos. É assustador. Eu quero que Deus cubra essa igreja. Eu tenho orado há 1 ano, Senhor, nós repreendemos esse espírito de morte, de enfermidade. Eu sei que alguns de vocês foram contaminados pelo Covid, se recuperaram, glória a Deus. Mas nós estamos indo para uma dimensão, que as coisas vão ficar mais complicadas, e se não tiver uma solução, isso pode atrapalhar muito. Eu quero convidar você para correr por sua alma em Deus, não se desesperar. Você não consegue ter uma vida com Deus se você passar muito tempo só ouvindo o que o mundo diz. Comece a ouvir o que Deus está dizendo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Lembre-se da estratégia de vitória. Ouça, espere e levante-se. O Salmo 142. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Adulão não é para sempre, é para um tempo. Adulão é quando você termina a prova, e se você não passa, você repete, vai ter que fazer de novo. Esse mundo achou que venceu Golias. Nós nunca tivemos um tempo tão auge para a sociedade. Nunca tivemos tanta tecnologia, tanta facilidade. Nunca tivemos uma economia tão ótima. Tanto. Chegamos lá em cima. Vencemos nossos Golias. As pessoas estavam até se esquecendo de Deus. Não precisamos nem de Deus mais. A gente vai na igreja por ir. Já tenho um bom emprego, já tenho isso. Todo mundo está dando certo. O mundo estava até acertadinho. De repente, as coisas mudam. Nós entendemos que o mundo parece que tinha vencido todos os seus Golias, e ficaram tão orgulhosos deles, como Saul, e perderam a presença de Deus. E Deus está querendo, não, eu não quero que vocês se percam, por causa das coisas que vocês têm, nem que vocês tenham que perder, para poder ganhar. Jesus diz, quem perder sua vida, ganhá-la-á. Mas quem ganhar sua vida, perdê-la. Deus está dando uma lição, Deus está no controle, Deus está nos ensinando, e nós precisamos aprender, como Davi, e não renunciar, como Saul. Adulão, isolamento, lugar fechado, é um lugar de transformação. Quando Davi venceu, ele foi elevado rei de Israel. Depois desse isolamento, nós vamos receber vitória de Deus. As coisas vão ser tomadas por Deus. Eu creio, estou orando para que a igreja ore como nunca orou. Nós vamos orar, vamos buscar. Tem pessoa lendo a Bíblia toda, orando, dedicando a Deus. Tem pessoa que está acordando, e vamos ter o avivamento.
Mas nós também temos muito Saul. Saul é um cara que Deus pegou um espírito profético de 70 profetas. Olhe bem, 70, ele estava profetizando. Pegou o espírito e pôs sobre ele. Deus ungiu ele sobremaneira, mas ele não entendeu o tempo de Deus. Quando nós não entendemos o tempo de Deus, perdemos a unção de Deus. Que Deus nos livre disto. E que nesse tempo de isolamento, distanciamento, nesse momento de caverna de Adulão, nós não estamos nos escondendo em nossa casa, nós estamos nos refugiando em Deus. Dele vem a nossa salvação. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, vamos buscar a Deus, vamos buscar que você corra para Deus. Deus não te chamou para você ficar sempre nessa caverna, vai passar, mas quando passar isso, eu quero dizer, o que você aprendeu? O que você fez? Você ganhou unção ou você perdeu unção? Você se tornou melhor ou você se tornou pior? Esses homens com problema, quando se uniram a Davi, foram transformados. Eles são reconhecidos até hoje como os valentes de Davi. Ele tem seus nomes lá, como os valentes. Não foram lembrados como endividados, como trambiqueiro, como sei lá o que eles fizeram. São lembrados como valente, porque homens que se transformaram. Irmãos, quando nós encontramos Davi, quando encontramos Jesus, quando nos refugiamos em Jesus, somos transformados. Quando escolhemos e aceitamos passar por essa caverna, passar por as coisas que estamos passando, nos refugiando em Deus, seremos levantados. É um momento de ouvir, esperar, até que Deus fale, para que a gente possa agir. Feche os teus olhos. Eu quero orar um pouquinho com você, com as pessoas que estão nos ouvindo. Depois vamos ter o louvor e a gente vai encerrar a transmissão. E eu quero terminar orando com você que está aqui, em especial. Pai amado, quero interceder pelas vidas que estão nos ouvindo. Quero orar, Senhor, por esse valente que está lá na casa, porque ele está querendo passar por uma transformação. E caverna, isolamento, fechamento, adulão, significa nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Nascer, Deus, em fé, nascer em Cristo, nascer no Espírito, na alma, nascer um novo pensamento. Pai, abençoe agora as vidas, a igreja, meus irmãos que estão nos ouvindo, sejam tomados por Ti, Senhor, sejam fortalecidos, que eles comecem a ouvir Teu Espírito Santo. Ouvir o Senhor, as ovelhas conseguem, elas identificam, elas reconhecem a Tua voz, que elas possam ouvir Tua voz e esperar Seu comando com tranquilidade, por causa da Tua presença. Se nós podemos ouvir Tua voz, é porque a Sua presença está conosco. Pai, fica com essa vida, fica com esse irmão, fica com esse amigo e livra-o do mal, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe e guarde cada pessoa, fortaleça, que esse tempo de caverna, esse tempo de adulão, esse tempo de isolamento social, possa realmente nos transformar, nos fazer renascer no Espírito, na fé como Davi, e não nos perder como Saul. Pai, nos abençoe, nos traga para perto de Ti a nossa oração. Que o Senhor abençoe e guarde essas vidas e esses amigos que estão nos ouvindo, e que eles tenham uma semana guardada, protegida com a Sua presença. Que essa vida que está agora comece a ouvir Tua voz, e como Deus, uma criança pode ouvir o Espírito Santo, esse adulto também pode ouvir, possa entender o que o Senhor está falando a respeito de sua vida e de seu futuro. Que o Senhor abençoe e guarde em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir esse louvor, depois vamos. És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação. Tu és, Senhor, creia nisso. És a luz na escuridão, esperança ao perdido.
paz alcançado. Tu és, Senhor. Tu és, não há outro igual a ti. Não há, Senhor, não há outro Deus como o Senhor. Não há outro igual a ti. Tempos melhores estão por Sim, vir. Deus. Obras maiores Estão se farão neste lugar. Sim, Deus. O Senhor vai mudar essa realidade. Esse tempo de Adulão vai terminar, vai acabar. Levanta, Senhor, esses valentes. Levanta teus Davis. Grandes coisas, Senhor. Maiores estão por vir. Obras maiores se farão aqui. E és um Deus neste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação. Tu és, Senhor, o Senhor do Brasil. És a luz na escuridão, Esperança ao perdido, a paz alcançado. Tu és, não há outro igual a ti. Não há outro Deus Não há outro igual a ti. como o Senhor. Não há outro Deus como o Senhor. Tempos melhores estão por vir. Obras maiores se farão nesse lugar. Se Deus, em nome de Jesus, declaramos: Tempos melhores estão por vir. Obras maiores se farão Nesse lugar. Vem um avivamento, vem despertamento. Vem, Senhor, o teu poder sobre teus Davi, sobre teus amados. Obras maiores se farão aqui. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Deus vai trazer um avivamento antes do dia, terrível dia do Senhor. Lá em Joel fala sobre isso. Vai trazer um avivamento, um despertamento. Porque eu creio que tem muito Davi nessa caverna de Adulão se enchendo de Deus. Tem muitos Davis atraindo pessoas com todas as necessidades para chegar nesse lugar e ter sua identidade mudada. Deus está mudando a nossa identidade. Davi mudou a identidade daqueles homens que eram corruptos, daqueles homens que eram endividados, daqueles homens que eram problemáticos. E sabe, Davi significa amado de Deus, e esse lugar é a igreja. E eu creio que Deus tem isso para a sua vida. Pai, abençoa esses nossos irmãos e amigos que estão nos ouvindo, que eles creiam que obras maiores estão por vir neste lugar. Receba essa palavra, corram para esse lugar de refúgio que é a sua presença. Entendo que esse momento de confinamento, isolamento que vivemos é um adulão, é algo que Deus permite para que a gente cresça, para que a gente não caia nas nossas armadilhas, e para que a gente possa, Senhor Jesus, recuperar e ajudar aqueles que precisam. Que esse seja um tempo de restauração, de renascer, de nascer de novo, no nome de Jesus. Que o Senhor abençoe e guarde cada família, cada casa. É a minha oração. Assim, Pai, abençoa essa transmissão e esse lar, essa igreja que entrou nessa casa, esse irmão, essa vida que permitiu essa igreja entrar neste lugar. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Irmãos, levante suas mãos sobre a direção, sobre essa câmera, sobre as pessoas que estão nos assistindo, vidas que estão nos assistindo. E às vezes a gente recebe lá vários comentários, vários irmãos lá, sentindo a presença de Deus, Deus tocando, dando testemunho.
Pai, abençoa essas vidas. Levante suas mãos, eu quero que você, onde você está, fala, Senhor, abençoe. Abençoe. Nós não sabemos quem é você, mas tem muita igreja, muitos irmãos aqui, com as mãos levantadas sobre você. Tem mãos levantadas sobre você. Levante sua mão bem alto, irmão. Onde você está aí, por favor, fique em pé e levante suas mãos. Deus está agindo nessa casa. Tem muita família aqui agora. Que a paz do Senhor está entrando nessa casa, nesse lar, despertando. Você não é Saul, você é Davi, você é valente. Deus vai te dar vitória. Esse lugar que você venceu Golias, essas lutas que você teve no passado, é o mesmo lugar onde você agora enfrentará essa caverna, mas não para a morte, mas é para a vida. Em nome de Jesus te abençoamos. Fique na paz do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe. Aleluia.